Hoje nós estamos no 24º domingo depois de Pentecostes, é o último domingo depois de Pentecostes, não? O próximo domingo começa o Advento, que é o novo ano litúrgico para nós. E eu vou traduzir todos os textos, como não todos têm o missal. Então o introito da missa diz: Diz o Senhor, eu tenho pensamentos de paz e não de aflição. Invocar-me-eis, escutareis a vossa oração e reconduzirei os cativos de todos os lugares em que ando dispersos. Abençoaste, Senhor, a vossa terra e relegastes o cativeiro de Jacó. A oração de hoje diz: excitai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, procurando com mais fervor o fruto das boas obras, alcance maiores remédios da vossa misericórdia. A Epístola de São Paulo Apóstolo aos Colossenses e nos diz: Irmãos, não cessamos de rezar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da vontade de Deus em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que andeis do modo digno de Deus, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo na ciência de Deus, confortados com toda a fortaleza pelo seu poder, para suportar tudo com paciência, longanimidade e alegria, dando graças a Deus Pai, que nos fez dignos de participar da sorte e herança dos santos na luz do céu, o qual nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do Filho do seu amor, no qual, pelo seu sangue, temos a redenção e a remissão dos pecados. E o gradual diz: Libertaste no Senhor dos que nos oprimiam e confundistes aqueles que nos odeiam. Em Deus nos gloriaremos todo dia e louvaremos o vosso nome para sempre. Aleluia, aleluia, do profundo do abismo clamei por vós, Senhor. Senhor, ouvi a minha oração, aleluia. Fiquemos em pé. O Santo Evangelho é segundo São Mateus. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Quando, pois, virdes a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel, posta no lugar santo, o que lê entenda. Então os que se acham na Judéia fujam para os montes, e os que acham sobre os telhados não desça para tomar coisa alguma da sua casa. E o que está no campo não volte a tomar a sua túnica. Mas ai das mulheres grávidas e das que tiverem crianças de peito naqueles dias. Rogai, pois, que não seja a vossa fuga no inverno ou em dia de sábado, porque então será grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. E se abreviassem aqueles dias, não salvaria pessoa alguma. Porém, serão abreviados aqueles dias em atenção aos escolhidos. Então, se alguém vos disser: Eis aqui está o Cristo, ou ei-lo acolá, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes milagres e prodígios de tal modo que, se fosse possível, até os escolhidos se enganariam. Eis que eu vou-lo predisse: se pois vos disserem: Eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no lugar mais retirado da casa, não deis crédito, porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também a vinda do Filho do Homem. Em qualquer lugar em que estiver o corpo, ali se juntarão também as águias. E logo depois da tribulação daqueles dias, escurecer-se-á o sol, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potestades do céu serão abaladas. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todos os povos da terra chorarão e verão o Filho de Deus, o Filho do Homem, vir sobre as nuvens do céu com grande poder e majestade. E mandará os seus anjos com trombetas e com grande clamor, e juntarão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma extremidade dos céus até a outra. Ouvi uma comparação tirada da figueira. Quando os ramos estão tenros e as folhas têm brotado, sabeis que está perto o estio. Assim também, quando virdes tudo isto, sabei que o Filho do Homem está perto, está às portas. Na verdade vos digo que não passará esta geração sem que se cumpra todas estas coisas.
O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não passarão. Podem sentar. O ofertório diz: do fundo do abismo clamei por vós, Senhor. Senhor, ouvi a minha oração, do fundo do abismo clamei por vós, Senhor. E a oração secreta diz: Senhor, sede propício a nossas orações, e aceitando o sacrifício e as preces do vosso povo, convertei para vós o nosso coração, para que, libertos da cuspidez terrena, cresçamos nos desejos do céu. E a antífona da comunhão: em verdade vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o recebereis e que vos será concedido. E a oração depois da comunhão: fazei, Senhor, que a ação benéfica desses sacramentos sirva de medicina e de cura a tudo que há de regular da nossa alma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós então celebramos o último domingo do ano litúrgico, como lhes dizia, e a Santa Igreja nesse domingo, no rito romano de sempre, os textos nunca mudam. Não existe o ano A, o ano B, o ano C. Existe o ano litúrgico e que ele, não tem letras como o outro, no modernismo, não? Então todos os anos, desde sempre até a consumação dos séculos, nós lemos nos domingos sempre as mesmas leituras, cada domingo com as suas respectivas leituras. E a Santa Igreja determinou que nesse último domingo fosse lido o Evangelho que nós acabamos de ouvir, escatológico. Porque como acabou o ano litúrgico, hoje termina, e se inicia um novo ano litúrgico no próximo domingo, com o primeiro domingo do Advento. Então a Igreja quis nos realmente lembrar-nos que haverá um fim, não só do ano litúrgico, tudo tem um fim, e o mundo também vai ter um fim, não? Nós vimos algo no Catecismo ontem, sobre o fim dos tempos. Mas, como estas coisas são apocalípticas, e o ser humano está muito, não só neste tema, mas também muito sujeito a muitos delírios. Então a Santa Igreja quis nos lembrar para evitar os desatinos da nossa imaginação ou das especulações das mais criativas às mais fanáticas das almas sobre esse tema. E existiram heresias terríveis que, por uma loucura, realmente, sobre um fanatismo sobre o tema do fim dos tempos, fizeram coisas espantosas. E se levantaram sempre, em épocas, já no princípio da nossa fé e até o presente, se levantam falsos profetas profetizando o fim, e Nossas Senhoras que não são Nossas Senhoras, são senhoras das cabeças de gente exaltada, que diz que o fim vai ser não sei o quê, que tem que ter não sei aonde, não sei para quê, e ficam inventando tanta coisa sobre esse tema. Então nós vamos aqui, porque quem nos disse estas verdades foi o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor. É o capítulo 24. Nós estamos no capítulo 24 do Evangelho segundo São Mateus. E isso sim é palavra de Deus. E se nós não cremos nestas palavras, nós não vamos ter a vida eterna com Nosso Senhor. Não estou desacreditando as aparições verdadeiras, porque Nosso Senhor falou muitas coisas para outros, Santa Margarida, por aí, de Alacuque, o Sagrado Coração, e tem outras aparições de Nosso Senhor e de Maria Santíssima, que são verdadeiras. Mas, inclusive, estas não têm o mesmo poder do que o capítulo 24 do Evangelho de São Mateus, Porque a revelação, no sentido da revelação que nós devemos saber para nos salvar, ela acabou quando morreu São João Evangelista. Foi o último a morrer, morreu quase centenário. Quando São João morreu, nós não aprenderemos nada mais e Deus não deixou guardado nada para ensinar depois para a nossa salvação.
é o nosso catecismo, é o magistério da Santa Igreja, é a doutrina de sempre, hein? Então pode aparecer Nosso Senhor? Pode. Nosso Senhor faz o que Ele bem entender, Ele aparece para quem Ele quiser, quando Ele quiser, Ele diz o que Ele bem entender. Sim, mas nunca para completar o que Ele já ensinou há 2000 anos atrás. Não. Se Nosso Senhor dizer, olha só, me esqueci de dizer tal coisa. Nosso Senhor não se esquece de nada, hein? Ele é Deus. Falar, tem mais uma verdade que ficou pendente. Não, não ficou pendente nenhuma verdade. Todas foram ensinadas por Ele, em carne e ossos aqui, quando Ele esteve há 2000 anos atrás, entre os nossos, os apóstolos e os que nos precederam na fé. E depois foram terminadas pelo Espírito Santo que estava nos apóstolos, para completar, para terminar a revelação. Então, não existe e não existirá uma verdadeira aparição que venha completar, porque não precisa completar nada, porque toda a revelação está revelada. Então, vamos considerar Nosso Senhor. Ele fala do fim dos tempos. Mas só que aqui tem uma coisa muito interessante, que ao mesmo tempo é um pouco complexa. Nosso Senhor está falando como profeta. Um profeta, ele tem uma visão do presente, do agora e do futuro ao mesmo tempo. Por isso as profecias para nós que não temos a visão de profeta são uma coisa complicada. E principalmente quando tem imagens. Por exemplo, quando nós lemos as visões de Santa Hildegarda. Então ela vê um monstro que tem a cor de tal coisa, que tem um chifre não sei aonde, que tem um pé de lagarto e um cara de rã e etc. Então quando ela vai... isso daqui é uma coisa estranha, mas depois que tem uma explicação dada a mesma aparição, a gente entende, pronto, entendemos. Agora tudo se encaixa. Porque isso tem um simbolismo. Agora, Nosso Senhor não usa imagens. Ele só dá no fim do texto que nós lemos uma comparação. Assim como a figueira não aparece as folhas, sabemos qual estação está, e Nosso Senhor diz, quando acontecer o que estou lhes dizendo, é sinal que está perto o fim. Mas só que Nosso Senhor está dizendo aqui acontecimentos objetivos e claros a todos os olhos, todos, seja de católicos, seja de não católicos, seja dos católicos fervorosos, seja dos tíbios. São coisas que acontecerão em que todos os olhos de todos que enxergarem verão. Porque o fim dos tempos é algo muito sério. Está em jogo a eternidade dos vivos, e está em jogo a vida de todos, está em jogo a criação, tudo. Então Nosso Senhor não quis que alguns soubessem que o fim estava próximo e os outros se perdessem nas suas mazelas. Não. Então Ele quis dar sinais que todos os olhos dos que estiverem vivos verão. Então vamos considerar, e para isso o padre pede paciência dos senhores, porque é um tema muito complexo, comprido também e atual. E a começar pelo primeiro. Nosso Senhor disse, então no Evangelho, que quando virdes a abominação da desolação, entrar no lugar santo. É o primeiro sinal que Nosso Senhor dá. O que é isso? Ele disse, predita pelo profeta Daniel. Aí quem quiser entender, que leia. Está lá nas profecias do profeta Daniel. O que ele viu? Ele viu uma profanação do templo de Deus, que até então nós estamos nos referindo no Antigo Testamento ao templo de Salomão. E o que foi essa abominação da desolação? Ela se cumpriu. Ela se cumpriu quando o templo de Deus foi profanado pelo culto dos gregos. Os judeus voltaram desfizeram a circuncisão, voltaram com os Jogos Olímpicos, porque os Jogos Olímpicos tinham todo um mundanismo por detrás de si, não muito diferente dos atuais, e também o paganismo em torno, porque tudo isso era feito, como os gregos eram excessivamente religiosos, tudo tinha idolatria por detrás, quase tudo, e isso sim também tinha. Então os judeus caíram no culto dos romanos e esqueceram do Deus verdadeiro, deixaram o fogo do altar aí a se apagar, cessou o sacrifício que se oferecia a Deus todos os dias, e houve uma grande profanação em que o culto do homem, porque o culto do homem é o culto do helenismo, entrou na casa de Deus Nosso Senhor. Então nosso Senhor Jesus Cristo está usando a profecia de Daniel, porque Daniel viu como profeta algo que ia acontecer no futuro, que para nós já é passado, que aconteceu lá no tempo dos Macabeus.
E nosso Senhor está dizendo que ele, como profeta, também viu e aquilo vai se repetir. Nosso Senhor disse, quando virdes a abominação da desolação, entrar no lugar santo. Então, se ela já tinha acontecido, e nosso Senhor repete a mesma profecia, porque ela vai acontecer de novo. Nós estamos no Novo Testamento. Qual é o lugar santo? O lugar santo, o único lugar santo, sagrado, que se oferece o único e verdadeiro sacrifício agradável a Deus, é a Igreja Católica. Como outrora foi o Templo de Salomão, um lugar restrito, hoje é um lugar também restrito, mas extenso, estendido por toda a face da terra, que são as igrejas locais, não os templos, mas só que todos eles é uma só igreja católica, apostólica e romana. Por isso todo sacrifício da Santa Missa, mesmo que sejam válidos, que são oferecidos fora da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, eles, como tais, eles são válidos, se forem de padres ordenados direito, mas eles são ilícitos, porque nós não podemos oferecer um sacrifício agradável a Deus fora do lugar que Deus estabeleceu que fosse oferecido aquele sacrifício. Outrora o Templo de Salomão, hoje até a consumação dos séculos, é a Santa Igreja Católica Apostólica Romana, fora da qual não há salvação e fora da qual nenhum sacrifício é agradável a Deus. Mas falando de um sacrifício válido, uma missa válida, por exemplo, a missa dos cismáticos. Se os cismáticos forem de fato ordenados validamente, são padres de verdade. E oferecendo segundo os ritos aprovados pela Santa Igreja, o sacrifício ele é válido. Então, como sacrifício, beneficia a Igreja Católica. Mas como foi oferecido fora da Igreja Católica, ele tem uma ofensa feita a Deus, porque é ilegítimo. Nosso Senhor está a dizer que então no nosso lugar santo, que nós estamos, vai entrar a abominação da desolação. É o primeiro sinal, hein? É o primeiro sinal que toca algo íntimo da vida católica, que é a Santa Missa. E curiosamente, ou providencialmente, ou um acaso, sabe Deus o que, isso aconteceu justamente há 50 anos atrás. Hoje, o último domingo depois de Pentecostes, foi a última missa tradicional oferecida, porque no domingo seguinte, que vai ser o domingo que vem, há 50 anos atrás, foi oferecida a primeira missa nova no mundo inteiro. Ela foi rezada, ensaios de missa nova houveram já em 68, mas em 69 ela foi fabricada e aprovada pelos modernistas, e foi posta a obrigação no primeiro domingo do Advento de 1969. Então, redondos 50 anos atrás. E por que vamos dizer que esta é a abominação da desolação que entrou no lugar santo? Vamos fazer assim. Como o padre pode estar viciado pelo tradicionalismo dele, pode ser sim, e pode ser que seja uma questão pessoal, poderia ser, mas não é. E se fosse pessoal, não seria só minha, seria de todos nós. Vamos ver que isso daqui foi avisado por Nosso Senhor, pelo profeta Daniel, e também Nosso Senhor fez o favor de avisar uma mulher muito santa, chamada Marie Julie, que é uma mística da França, que ela morreu em 1930 e alguma coisa. O padre não lembra a data precisa, em que Nosso Senhor a esta senhora mostrou claramente tudo o que ia acontecer, que para ela foi futuro e para nós já é passado, da missa nova, de um novo sacerdócio, de uma nova igreja, de novos sacramentos, e nós vemos que é muita coincidência dos fatos. E isso vamos concluir que sim, isso é a abominação da desolação que entrou no lugar santo. Então vou ler para os senhores o que Nosso Senhor revelou. Ela tinha visões de Nosso Senhor, de Nossa Senhora e São Miguel Arcanjo. Essas são as principais que vou citar. Nosso Senhor diz para ela, o primeiro período da história da igreja é o do meu sacerdócio existente desde mim. Então é muito interessante isso. Porque diz a história da igreja em dois períodos. O do sacerdócio dele até uma época, e de um sacerdócio que ele vai dizer, não é o meu sacerdócio, não é o meu, é um novo sacerdócio, e este novo sacerdócio vai se unir a uma nova missa,
e o sacerdócio de Nosso Senhor, ele fala o meu sacerdócio com o meu sacrifício. Bom, o primeiro período então vai da história do meu sacerdócio, diz Nosso Senhor, existente desde mim, e o segundo é o da perseguição, quando os inimigos da fé e da santa religião vão impor as suas fórmulas no livro da segunda celebração. Isso é muito interessante, hein? Porque se nós falamos, essa senhora estava em 1930, 1920, e isso era inconcebível que dentro da Igreja Católica fosse mudar o sacerdócio católico. Ninguém nunca pensou uma coisa dessa, hein? Talvez os modernistas estavam desejando como um sonho irrealizável, mas Nosso Senhor está dizendo que isso vai acontecer. E aconteceu, 1969. Os discípulos, então os inimigos da fé e da religião vão impor suas fórmulas no livro da segunda celebração. Muitos dos meus sacerdotes rejeitarão este livro, selado com as palavras do abismo, disse Nosso Senhor para essa senhora. Mas, infelizmente, muitos outros aceitarão. E foi exatamente o que aconteceu. Alguns sacerdotes se opuseram a rezar a nova missa, mas só que, bom, como era a vontade do Papa, assim foi posta, então eles obedeceram. E outros desobedeceram porque eles tiveram que obedecer a Deus. Dentre estes outros, nós temos Dom Lefebvre, que foi o que depois não só se recusou a rezá-la, mas fez alguma coisa para que ela não deixasse de ser celebrada. Aí ele funda a fraternidade para transmitir o sacerdócio de sempre, porque ele vê que claramente haverá um defeito nas intenções destes novos ministros da nova missa, da nova religião. Então, para transmitir a doutrina de sempre, o sacerdócio de sempre e a missa de sempre, ele, como era um homem de sempre, mantém a transmissão do que ele recebeu. Infelizmente, os seus filhos hoje já não pensam como seu pai, e por isso essa crise nesta tão importante congregação. Outro bispo que fez isso, Dom Antônio de Castro Maier, aí já é uma glória para o Brasil, um bispo de sempre, bispo diocesano, que manteve a sua diocese de sempre, com as almas com costume de sempre, católico, até a morte dele. Depois que ele morreu, teve um sucessor que, por aproximadamente 10 anos, fez o que ele fez e depois entrega tudo isso a Roma. E hoje eles não são os mesmos como antigamente. Tem a missa verdadeira e tem a missa nova, mas só que começam a perder já os bons costumes. Mas o sacerdócio perdura. E é muito interessante ver que não foram somente os dois, hein? Em outras partes do mundo, lá na França tem o padre Bárbara, tem depois outros bispos, poucos, mas houveram outros, talvez não fizeram algo tão assim com este conhecimento do mundo, mas houveram outros também. E Nosso Senhor diz, um terrível castigo está preparado para aqueles que se erguem todas as manhãs à pedra do santo sacrifício, ou seja, ao altar, um castigo para os sacerdotes. Eu não vim para estes altares para ser torturado. Então, Nosso Senhor já mostra que ele vai vir sofrer. Sofrer uma cruel traição, hein? Porque a missa tradicional, ela não saiu do nada. E ela não terminou porque as pessoas substituíram por uma missa nova. Ela foi maltratada, mas isso daí já é um crime nosso, hein, dos sacerdotes. Quantas vezes foi rezada a 200 por hora? E os católicos também, os fiéis já estavam cansados de uma tradição de 2000 anos, o espírito de novidade. Quantas vezes foi desprezada, hein? Preferida a viagens, preferida a qualquer coisa. Então, é um castigo de Deus que sejamos privados da missa de sempre. E Nosso Senhor, aqui agora cessa as suas palavras e agora são palavras de São Miguel. Diz São Miguel para Marie-Julie, Satanás ditará tudo por um tempo e reinará absoluto sobre tudo. Toda bondade, fé e religião serão enterrados no túmulo. Isso é incrível, porque nós vemos um reino de Satanás quase triunfante. Eu digo quase porque ainda existe um anti-reino de Satanás que está nas catacumbas, a começar por todos aqueles que não estão fazendo o que ele quer que faça. Mas se nós olhamos a Igreja Católica como ela era e como ela é,
com a glória que ela sempre teve, se ressuscitamos aí qualquer um do cemitério que está diante de nós que morreu antes do Vaticano II, eles vão dizer, onde estão os católicos? Quando eu morri, o mundo não era desse jeito, hein? A igreja, eles vão entrar na matriz aqui, não vão reconhecer ninguém, nem o padre eles vão achar que é padre, nem o senhor bispo vão achar que é bispo, e nem os que estão no banco vão pensar que é católico, vão falar, mas espera aí, vocês me trouxeram para uma igreja luterana? Porque a igreja está desfigurada, irreconhecível, o que é chamado de igreja católica. E, por outro lado, não vamos incriminar somente o modernismo. Os tradicionalistas não têm o espírito de Trento, hein? Nós temos missa tridentina, mas nós não somos tridentinos. Assim que não é somente um castigo para eles que são modernizar as coisas. Os que fazem as coisas de sempre, não tem a mesma alma de sempre, as disposições de sempre, e o tradicionalismo ficou reduzido a uma missa, a um rito, a uma batina, a um véu e a uma saia. E não é só isso, hein? É muito mais. É pensar como sempre se pensou, é agir como sempre se agiu. Então, realmente, há uma sepultura para a nossa fé, nossa religião. Aparente sepultura. E segue o arcanjo a dizer... E seus eleitos triunfarão com alegria. Não restará vestígio do santo sacrifício, nem traço aparente de fé, mas apenas uma grande confusão em toda parte. Mas depois deste triunfo do mal, o Senhor reinará de novo, e o seu povo o reinará triunfante, resgatando do túmulo a igreja enterrada e a cruz prostrada. E é o que nós vemos, hein? Uma igreja enterrada não quer dizer que esteja morta, mas uma cruz prostrada não quer dizer que esteja destruída. O santo sacrifício da Santa Missa de sempre está realmente reduzido a casas, a catacumbas, ou a algumas igrejas que celebram as duas missas, não? Mas só que é no horário como se fosse uma opção para a gente frustrada, é o que os modernistas chamam de rito extraordinário. E nunca na igreja romana existiam dois ritos. Na igreja romana, no rito romano, só existia um rito romano, que é o rito de sempre, hein? É único. Na igreja latina, sim, existiram outros ritos, bracarense, o toledano, o dominicano, etc., ambrosiano, mas só que são ritos particulares. Mas a igreja romana, ela tem o seu rito universal que se chama missa católica, tridentina, de sempre, como os senhores quiserem chamá-la. E aqui segue também a dizer o mesmo arcanjo: todas as obras aprovadas pela igreja infalível cessarão por um tempo. Nesta triste aniquilação, sinais brilhantes se manifestarão na terra. Se por causa da maldade dos homens a Santa Igreja mergulhará na escuridão, o Senhor também haverá de enviar a escuridão. Aí aqui vem os seus 3 dias de trevas, não? Para impedir os maus em sua busca do mal. Aí começa a citar outros casos apocalípticos e que não vem ao caso do nosso sermão. Somente quero ressaltar esta abominação da desolação no lugar santo. Que haja uma mudança no protestantismo, isso não nos importa, porque eles estão fora da igreja, são hereges, cismáticos, e o que acontecer lá nunca foi e nunca será do agrado de Deus. Que os espíritas façam uma revolução nas suas macumbarias e nas suas bruxarias, tampouco isso não importa nem para a sociedade, muito menos para o céu, e é uma preocupação do inferno somente, que cuida dos hereges. Agora, que haja uma revolução dentro da Santa Igreja e que esta revolução faça com que tudo que ela condenou, tudo que ela abominou, tudo que ela excomungou seja tido por católico, isso sim é preocupação nossa, e é o que nós vemos no Vaticano II. O que antes eram chamados hereges, hoje estão chamados irmãos. E os que eram chamados cismáticos são os irmãos separados, mas são irmãos. Mas isso não é a mesma coisa, hein? Se nós não nascemos da mesma mãe, do mesmo pai, nós não somos irmãos. Pode ser por consideração, mas um herege não nasceu da mesma igreja, hein? Um herege não nasceu da nossa fé, ele não pertence à nossa fé católica. Então ele não é nosso irmão no sentido de fé nenhum. Se ele se converter, sim, ele volta, ele é adotado pela Santa Igreja, um filho adotado é filho, sim, mas enquanto ele não for ali feito filho de volta, ele não é filho. E aí vamos ao que nos interessa nesse aspecto, a Santa Missa. Se nós olharmos depois em Trento,
Todos os anátemas do Concílio de Trento, quem disser que a missa deve ser rezada em voz alta, seja anátema. Quem dizer que os sagrados ritos da Santa Igreja devem ser rezados em língua vulgar, em língua nacional, seja anátema. E é o que vão fazer. Porque os tempos mudaram, sempre os tempos mudam. Hoje não é igual ontem, hein? E nós estamos numa diferença de 24 horas, mas não é possível que Deus e as suas coisas tenham que seguir os tempos. A igreja neste mundo, ela é nada mais que um pedaço da eternidade, por isso ela não muda. O tempo passa e a cruz permanece. Não é isso que diz o ditado? Atribuído a São Bruno? Então a igreja, tudo passa, mas a igreja permanece a mesma no tempo, hein? Os séculos passam e a igreja permanece. Então essas mudanças realmente são abomináveis. Palavras de Nosso Senhor, é a abominação da desolação que entra no lugar santo. Com isso já podemos ficar atentos e ficar já de sobreaviso, porque isso é um sinal impressionante e que, repito, que nunca em 2000 anos de igreja aconteceu. Veio o Concílio de Trento, não é verdade, mas ele não fez uma revolução litúrgica, hein? Ele só fez colocar nos livros o que já estava na tradição e algumas variantes ele codificou, ou seja, unificou, blindou e deixou que aquilo daquele jeito perdurasse por mais séculos. Os papas posteriores vão agregar santos, festas, mas não haverá, nunca houve uma revolução à nossa missa. E ela aconteceu com a nova missa, chamada Missa de Paulo VI. Depois Nosso Senhor vai colocar outros sinais. Nosso Senhor vai dizer, é o segundo ponto, Nosso Senhor vai dizer que apareceram vários Cristos, vários profetas. E Nosso Senhor chama falsos cristos para falsos profetas. O Cristo verdadeiro, nosso Deus e Senhor, antes dele veio um profeta. E é o último profeta digno do nome, chamado São João Batista, que vai apontar, eis o Cordeiro de Deus. Ele vai apontar, nenhum profeta fez isso, que Nosso Senhor estando vivo, eles pudessem mostrar, esse daí o Filho de Deus. São João Batista, sim, por isso ele tem uma dignidade imensa e única. Mas os falsos cristos também têm os seus falsos profetas. E nós vemos, os senhores sabem, e se os senhores não souberem, não é algo de se preocupar, a quantidade de aparições que existem, inúmeras aparições, e todas elas têm um vidente, que é chamado tal, porque ele viu, mas ele acaba se tornando grande profeta da aparição do, Faustina, do Misericordioso. Depois, os papas também fizeram uma visão deles como os profetas deste novo tempo, desde João 23, que supostamente tem uma visão de uma primavera, de uma igreja que nós vemos os frutos muito primaveris, não? Pareciam invernais ou infernais os frutos, mas chamam primavera, e fazem dele um grande profeta. E um profeta de uma nova religião, um profeta de um novo catecismo, de uma nova missa, de um novo culto. E nesta época, desta adulteração da missa, pululam aparições por toda parte. Só o Brasil, hein? Há pouco soube que no Paraná tem uma Nossa Senhora que aparece todos os dias às 5 da tarde, ou às 6. Mas hora marcada todos os dias, hein? Todos os dias. Falando o quê? Fazendo o quê? E depois Medjugorje, em que aparece eu creio que mais de 30 anos. Todos os dias Nossa Senhora, supostamente Nossa Senhora aparecendo, falando com aqueles videntes e sempre o mesmo blá, 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 blá. E aí vamos dizer, mas tem milagres? Sim, Nosso Senhor disse, farão prodígios, muitos prodígios. Falsas aparições fazem prodígios, hein? É verdade que as verdadeiras aparições também fazem. A água de Lourdes cura. Fátima, se alguém vai lá com devoção, se converte, sim. Mas os frutos não são os mesmos. Nossa Senhora de Fátima não aparece há 20 anos lá, hein? Nossa Senhora de Lourdes não aparece há 2 séculos lá, hein? Não. São coisas objetivas, precisas, porque Deus, em todas as coisas, tem uma intenção. E tem um tempo para cumprir as suas intenções e depois de feito os seus planos, se retira. Por isso as aparições são temporárias. Talvez não conheço todas, pode ser que na história da igreja tenha existido uma aparição que tenha durado. Mas vamos aos frutos, hein? O que acontece em Medjugorje? Acontece nada mais que a implantação
por via de terço e de devoção mariana nas veias, aplicam que o Vaticano II, todas as religiões se salvam. No meu céu tem muitas moradas, Nosso Senhor disse, na minha casa tem muitas moradas. Então é a morada do protestante, do luterano, do macumbeiro, do católico, do que for. Diz esta senhora, que não é nossa, hein? E não é a verdadeira, porque Nossa Senhora jamais dirá uma coisa dessa. Então vemos que a falsa religião tem as suas aparições. O misericordioso de Faustina, hein? Uma misericórdia protestante, e aí um novo terço que dura 5 minutos, tão rápido, porque hoje a religião moderna tudo tem que ser rápido, porque o homem moderno não tem tempo para Deus. Por isso uma missa expressa, um terço expresso, e tudo rápido, um sacerdócio fácil, tudo fácil, tudo expresso, porque é a religião do homem com pressa para as coisas de Deus e do homem que só tem tempo para as coisas do mundo. Temos que ter cuidado, Nosso Senhor disse. E muito interessante que mesmo Marie-Julie, o padre está combatendo uma aparição com outra, não? Mesmo a Marie-Julie, ela disse, Nosso Senhor disse a ela, que iam aparecer várias falsas aparições, que essas falsas aparições realmente devem ser abominadas. E disse aqui, durante o tempo da chegada dos castigos anunciados em La Salette, disse Nosso Senhor a Marie-Julie, uma infinitude de falsas aparições surgirão do inferno, disse Nosso Senhor. Repito, durante o tempo da chegada dos castigos anunciados em La Salette, uma infinitude de falsas aparições surgirão do inferno como um enxame de moscas. E é o que nós vemos, um enxame de moscas. E diz, o último esforço de Satanás para sucar e destruir a crença nas verdadeiras aparições pelas falsas. E nós vemos, o Sagrado Coração de Jesus foi esquecido. E os senhores podem entrar em qualquer igreja, os senhores vão ver um Jesus com um peito com raios vermelho e branco do lado. E agora o Sagrado Coração de Jesus de sempre, no pior dos casos, está confinado a uma sacristia escondido. Por quê? Foi substituído por o Jesus de Faustina, o Jesus do Vaticano II. Agora o Jesus de Maria Santíssima, o Sagrado Coração de Jesus, confinado ao esquecimento. Mas não é o mesmo Jesus? Sim, é o mesmo Jesus? Supostamente sim, pelo mesmo nome sim. Mas não pedem as mesmas coisas e não diz as mesmas coisas. E pelos frutos nós conheceremos. O Sagrado Coração de Jesus, quando apareceu, mostrou seu coração, mostrou coroa de espinho, mostrou o coração rasgado, chamas e cruz. Nosso Senhor está mostrando, olha, isso daqui eu sofri por vocês e vocês não fizeram nada por mim, façam alguma coisa. É o coração que tanto amou os homens. O coração de Faustina está tudo muito bem, hein? Tem luz, tem sangue, tem água, tem misericórdia, está tudo muito bem, eu sou misericordioso. Nós vemos que não é o mesmo Jesus, não é o mesmo Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo é o mesmo sempre, as suas exigências são sempre as mesmas, e o Jesus de Faustina é o Jesus light, sem nenhum problema, está tudo muito bem, reze o meu terço da misericórdia, às 3 da tarde, obterão muitas graças e tudo muito bem. Nosso Senhor quer muito mais do que 3 horas da tarde estar rezando, Ele quer reparação, Ele quer conversão, mudança de vida, e o Jesus de Faustina não pede essas coisas. E repito, o que Nosso Senhor disse a Marie-Julie, um enxame de moscas, aparições vindas do inferno, e é uma tática muito interessante do demônio, porque ele é muito criativo, e enganar as almas, porque quem vai se recusar de ver Nosso Senhor que está aparecendo na montanha? Ninguém, é Nosso Senhor, vamos lá. Mas cuidado que essas aparições realmente são daninas, são demoníacas, seja Nossa Senhora não sei de onde e Nosso Senhor não sei do que. Se não é, e se não diz o que sempre foi dito, não é de Nosso Senhor. E depois é a igreja que tem que examinar, porque a igreja tem a sabedoria de detectar se isso é de Deus e se não é de Deus. Se a igreja proibiu, eu falo a igreja de sempre, se a igreja proibiu e perseguiu é porque aquilo só pode ser do mal. É verdade que algumas aparições sofreram perseguições de padres e de bispos, mas triunfaram, hein? Começaram por Fátima, 3 meninos perseguidos pela maçonaria triunfaram. Se aqueles 3 meninos triunfaram é porque Deus está por detrás. Mas as outras, a maçonaria não persegue porque diz o que eles querem ouvir. Nós vemos que há uma comunhão entre o mal e as falsas aparições. Último sinal, e com isso termina. Nosso Senhor disse, assim como, só para terminar o anterior, ele disse, não? Então, se alguém disser, eis que está o Cristo, ou ei-lo acolá, não deis crédito, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão grandes milagres e prodígios de tal modo
Disse Nosso Senhor que, se fosse possível, até os escolhidos se enganariam. Então não se enganem. Se a água da Nossa Senhora de Medjugorje está curando cego, não se engane. O diabo pode fazer com água a cura de qualquer coisa. Em Lourdes é o diabo? Não, não é o diabo, porque aquela aparição é totalmente contrária a Satanás. Tanto que depois de Lourdes, apareceram outras Nossa Senhoras de Lourdes, não? E uma delas é interessante porque o demônio em figura de Nossa Senhora vai aparecendo e vai se distanciando ao mesmo tempo. Então as menininhas saíram correndo atrás da Nossa Senhora e tinha um abismo, ele ia matá-las, não? Caindo do penhasco. Então Nossa Senhora jamais faz uma coisa dessa, hein? O demônio é o macaco de Deus. O que Deus faz, o demônio quer imitar depois. Mas como o macaco faz com mazelas e faz muito mal feito. Mas as almas fanáticas, por isso tenham cuidado, o fanatismo faz ter uma prática religiosa de modo irracional. Então ele vê duas madeiras, uma cruz, vai lá e beija. Vê um monte de coisa, aparece Nossa Senhora, vai lá e venera. Ele está venerando qualquer coisa. E Nosso Senhor disse, mesmo fala muitos milagres e prodígios, mas não descréditos. Isso é para enganar os escolhidos. E por último, Nosso Senhor vai dizer que assim como o raio vai do Oriente ao Ocidente, assim será a sua segunda vinda. Então não acreditem se alguém disser que está o Cristo ali, que já tem o profeta Enoque que apareceu. Sabemos que virá o anticristo, que vai unificar as nações, dará uma grande prosperidade aos povos, estará tudo muito bem, até que ele comece a perseguir os católicos. Haverá um genocídio, um massacre da cristandade. E depois virão dois homens, chamados Enoque e Elias, que vão pregar aos judeus que vão se converter e aos restos de pagãos que houverem também se converterem. Quando isso acontecer, rezem. Mas isso vai acontecer, os judeus se converterão. Quando os judeus como povo se convertam, tenham bastante temor a Deus cada vez mais, porque aí o fim está próximo. É isso que ensina a tradição dos santos padres. Pois então, Nosso Senhor vai descer do céu, assim como um raio, ele disse, vai do Oriente ao Ocidente, então todos os olhos verão ele descer. Não é que ele vai aparecer na casa de fulano e vai dizer, olha, vamos lá que Jesus chegou. Não, ele vai aparecer a todos os olhos e todos verão o nosso Salvador. E aí ele virá para julgar os vivos e os mortos. Então, sinais dos finais dos tempos nós vemos, sinais. Por isso temos que andar com muito temor de Deus e com tremor e temor, como dizia São Paulo, cuidar da nossa salvação. Mas agora se vamos ver o fim, ou se vamos ver os dias de trevas, ou se não vamos ver, realmente isso não deve ser nossa preocupação. Nossa preocupação deve ser que nós vemos que os inimigos de Deus estão triunfando. E o triunfo deles é por causa da nossa negligência, da nossa covardia. Eu digo covardia mesmo, e eu digo nossa porque de todos nós, porque nós sabemos que nós não fazemos e não fizemos e não estamos a fazer tudo que nós podemos fazer por Deus. Nós sabemos que isso se a nossa consciência não nos acusar disso, é porque ela está nos enganando. Nós não fazemos o que nós podemos fazer por Ele. E não digo que é sair nas praças pregando como um fanático, eu digo de rezar com temor, ter uma vida interior séria, de praticar o nosso catolicismo não só em nossas rezas, mas em nossa vida. E isso é um grande freio ao mal. Mas como nós não estamos fazendo, o mal triunfa. E esses sinais estão claros aos olhos nossos para nos mostrar que coisas piores acontecerão se nós não fazemos alguma coisa por Deus agora que o caldo não engrossou. O que será quando o caldo engrossar? Periga o que? É uma apostasia. Quando nós, na pequena tribulação, não somos fiéis, na terrível tribulação não vamos ser fiéis, hein? Não nos enganemos. Por isso, cada sinal, nós vemos uma missa que não é de Nosso Senhor, nós vemos uma hierarquia feita, uma nova religião que não é de Nosso Senhor, e nós não devemos nos gloriar por estarmos com a verdadeira missa, hein? Porque méritos nós não temos, é bondade de Deus, mas de trás dessa bondade de Deus existe exigências de Deus para corresponder a esta missa de sempre. É ter o catolicismo de sempre, pensar como sempre se pensou, viver como sempre se viveu. Caso contrário, quando o caldo engrossar, nós também podemos apostatar. Então, por isso, não vamos com nossas palavras apontar o dedo para pessoas, incriminá-los de modernista, de nada disso, hein?
Vamos apontar o dedo para nós e ver que o que Deus nos deu tem grandes exigências de Deus por detrás e nós seremos mais criminosos do que aqueles que hoje estão, infelizmente, enganados no modernismo, porque são almas ingênuas ou por uma outra razão ainda não chegou o tempo da conversão deles. Mas o nosso chegou, passou, e o que isso tem feito em nossas vidas? Então vamos refletir. E se nós não vermos o fim dos tempos, haverá um fim da nossa vida terrena e nosso Senhor vai pôr na balança do seu juízo, as nossas missas tridentinas, os nossos terços rezados e as nossas práticas, como foram feitas, para quê, como e por quê. E vamos ter que responder a Deus que nós não podemos enganá-lo. Nós sabemos disso. E os juízos de Deus são terríveis. Por isso vamos nos apoiar na sua misericórdia. Deus tem piedade sempre. E vamos depor com esta exortação todas as mazelas que da nossa vida modernista possa ser sinais, possa ser elas que está aí enfraquecendo a nossa vida espiritual, e pedir a Nosso Senhor que tenha piedade das almas e que tenha piedade de nós pelo sacrifício da Santa Missa. Assim como tudo irradiou do altar, toda a conquista de Deus vai ser pelo altar de novo. E os senhores, todos nós fazemos sacrifício para manter esta missa, e esses sacrifícios têm graças consigo, mas Deus quer muito mais do que a Santa Missa. Quer que ela seja vivida nas suas casas, nas nossas vidas, nas nossas almas, e que o nosso coração seja um altar tridentino, ou seja, um altar somente de Deus. E se não tem sido somente de Deus, tem sido um altar modernista, onde virou um palco, onde o homem faz o seu show, fazendo ofensas a Deus, nosso Senhor.